Hoje encontramos entre os povos primitivos tabus já elaborados em um sistema complicado, exatamente da mesma espécie dos que os neuróticos de nosso meio desenvolvem com suas fobias, e observamos velhos temas substituídos por novos que se adaptam uns aos outros de forma harmoniosa, deixando de lado esses problemas genéticos. Então, podemos voltar ao conceito de que o homem primitivo institui um tabu quando teme algum perigo. De modo geral, esse perigo é de natureza física, pois o homem primitivo, a essa altura, não é impelido a estabelecer duas distinções que para nós não podem ser ignoradas. Ele não separa o perigo material do psíquico, nem o real do imaginário. Em sua concepção animista do universo consistentemente aplicada, todo perigo decorre da intenção hostil de algum ser dotado de alma como ele próprio, e isso se aplica tanto aos perigos que o ameaçam, procedentes de alguma força natural, como aos perigos procedentes de outros seres humanos ou animais. Mas, por outro lado, ele está acostumado a projetar seus próprios impulsos internos de hostilidade no mundo exterior, isto é, a atribuí-los aos objetos que sente como desagradáveis ou mesmo meramente estranhos. Desta maneira, as mulheres também são consideradas como sendo desses perigos, e o primeiro ato sexual com a mulher destaca-se como um perigo de especial intensidade. Eu, por exemplo, acredito que encontraremos alguma indicação sobre o que é esse perigo intensificado e por que ele ameaça precisamente o futuro marido, se examinarmos mais detidamente o comportamento nas mesmas circunstâncias de mulheres de nosso próprio estágio atual de civilização. Submeter-me-ei antecipadamente como resultado desse exame que tal perigo real existe, de modo que, no caso do tabu da virgindade, o homem primitivo está se defendendo de um perigo corretamente pressentido, apesar de psíquico. Consideramos como reação normal que a mulher, em subsequência à introdução do pênis, abrace o homem apertando-o contra ela no auge da satisfação, e observamos essa atitude como expressão de sua gratidão e prova de sujeição duradoura. Mas sabemos que não é regra, de maneira alguma, que a primeira ocasião do ato sexual conduza a esse comportamento. Muito frequentemente significa apenas desapontamento para a mulher, que permanece fria e insatisfeita, e geralmente requer bastante tempo e frequente repetição do ato sexual, antes que também comece a encontrar satisfação no mesmo. Há uma sucessão ininterrupta dos casos de simples frigidez inicial,
que logo desaparece até a triste manifestação de permanente e obstinada frigidez que nenhum esforço carinhoso da parte do marido pode vencer. Acredito que essa frigidez nas mulheres ainda não é suficientemente compreendida, e exceto para aqueles casos que devem ser atribuídos à potência insuficiente do homem, clama por elucidação, possivelmente através de fenômenos coligados. Não quero introduzir a esta altura as tentativas, travessão que são frequentes, travessão de fugir da primeira ocasião de relação sexual, porque estão abertas a diversas interpretações e são, na maioria das vezes, conquanto nem sempre, compreendidas como expressão da tendência geral feminina a tomar uma atitude defensiva. Em oposição a este conceito, acredito que se pode esclarecer o enigma da frigidez da mulher por determinados casos patológicos nos quais, depois da primeira e por certo depois de cada experiência repetida de relação sexual, a mulher dá expressão manifesta de sua hostilidade para com o homem, injuriando-o, levantando a mão contra ele ou realmente batendo-lhe. Em um caso muito evidente desse tipo, o qual logrei submeter a uma análise completa, isto aconteceu. Embora a mulher amasse muito o homem, costumasse exigir relações sexuais com ele e, inequivocamente, encontrasse nas mesmas grandes satisfações. Penso que esta reação estranha e contraditória é consequência dos mesmos impulsos que comumente só podem encontrar expressão na forma de frigidez, travessão, isto é, que podem deter a reação de ternura sem, ao mesmo tempo, lograrem eles próprios se colocar em ação. No caso patológico, encontramos separados, por assim dizer, em seus dois componentes, o que, no exemplo bastante comum de frigidez, se une para produzir um efeito inibidor, tal qual o processo que há muito reconhecemos nos chamados sintomas bifásicos da neurose obsessiva. O perigo que assim se levanta pelo defloramento de uma mulher consiste em atrair sua hostilidade para si próprio, e o marido em perspectiva é exatamente a pessoa que teria toda a razão para evitar tal inimizade, desde que a análise nos permite inferir, sem dificuldade, quais os impulsos que nas mulheres tomam parte na realização desse comportamento paradoxal, eu espero encontrar a explicação da frigidez. O primeiro ato sexual mobiliza uma série de impulsos que estão deslocados da atitude feminina do desejo, alguns dos quais incidentemente não necessitam tornar a suceder nas relações sexuais subsequentes. Em primeiro lugar,
Pensamos na dor que o defloramento causa à Virgem e estamos talvez mesmo inclinados a considerar este fator como decisivo e a abandonar a procura de outros, mas não podemos atribuir tanta importância a essa dor. Temos antes de substituí-la pela injúria narcísica que decorre da destruição de um órgão e que é mesmo representada de forma racionalizada no conhecimento de que a perda da virgindade leva à diminuição do valor sexual. Os costumes do casamento entre povos primitivos, no entanto, contêm uma advertência contra a superestimação deste fato. Soubemos que, em alguns casos, o rito recai em duas fases. Depois que se rompeu o ímen com a mão ou algum instrumento, segue-se o ato cerimonial do coito ou do ato sexual simulado com os representantes do marido. E isto nos prova que a finalidade da observância do tabu não é cumprida ao se evitar o defloramento anatômico e que o marido deve ser poupado de alguma outra coisa, bem como da reação da mulher à lesão dolorosa. Encontramos outra razão para o desapontamento experimentado no primeiro ato sexual, no fato de que, pelo menos com as mulheres civilizadas, a satisfação pode não corresponder às expectativas. Antes disto, a relação sexual for associada da maneira mais decisiva possível às proibições, a relação sexual legítima e permissível não é, portanto, sentida como a mesma coisa. Quão íntima pode ser esta associação se demonstra de forma quase cômica através dos esforços de tantas moças prestes a se casar para conservar seu novo relacionamento amoroso em segredo de todas as outras pessoas e, de certo, até mesmo de seus pais, quando não há necessidade real de fazê-lo e de onde se pode esperar qualquer objeção. As moças frequentemente dizem abertamente que seu amor perde o valor para elas se as outras pessoas souberem dele. De vez em quando, este sentimento pode se tornar dominante e impedir completamente o desenvolvimento de qualquer capacidade para o amor do casamento. A mulher só recupera sua susceptibilidade aos sentimentos de ternura em um relacionamento ilícito que tenha de se manter secreto e no qual só ela sabe com certeza que sua própria vontade não é influenciada. No entanto, também este motivo não conduz a um aprofundamento suficiente. Além do mais, sendo limitado por condições civilizadas,
falha em prover uma conexão satisfatória com as circunstâncias entre os povos primitivos. Tanto mais importante, portanto, constitui o próximo fator, que se baseia na evolução da libido. Aprendemos das investigações analíticas quão universais e quão poderosas são as distribuições iniciais da libido. Nelas, nos preocupamos com os desejos sexuais infantis a que estão apegados. Na mulher, geralmente, a fixação da libido localiza-se no pai ou em um irmão que o substitui. Travessão. Desejos que muito frequentemente estavam dirigidos para outras coisas que a relação sexual ou que a incluía ou apenas como um objeto vagamente percebido. O marido é, quase sempre, por assim dizer, apenas um substituto, nunca o homem certo, é outro homem, travessão. Nos casos típicos, o pai, travessão, que primeiro tem o direito ao amor da mulher. O marido, quando muito, ocupa o segundo lugar. Depende de quão intensa seja essa fixação e de quão obstinadamente ela seja conservada, quer ou não o substituto seja rejeitado como insatisfatório. A frigidez inclui-se assim entre os determinantes genéticos das neuroses. Quanto mais poderoso o elemento psíquico na vida sexual de uma mulher, maior será a capacidade de resistência demonstrada por sua distribuição da libido. A revolta contra o primeiro ato sexual e menos esmagador será o efeito que sua posse corporal pode produzir. A frigidez pode então se estabelecer como uma inibição neurótica ou fornecer a base para o desenvolvimento de outras neuroses e até mesmo uma pequena diminuição da potência no homem contribuirá grandemente para influir nesse processo. Os costumes dos povos primitivos parecem levar em consideração esse tema do desejo sexual precoce, confiando a tarefa do defloramento a um ancião sacerdote ou homem santo, isto é, a um substituto do pai. Parece-me que existe um caminho direto que leva desse costume para a questão muito debatida do jus primae noctis, do senhor do castelo dos tempos medievais. A. J. Stoffer, 1911, apresentou o mesmo conceito e, além disso, como o fizera Jung, 1909, antes dele, interpretou a difundida tradição das noites de Tobias, o costume da continência durante as 3 primeiras noites do casamento, como
o reconhecimento do privilégio do patriarca. Ele, portanto, concorda com nossas suposições quando encontramos imagens de deuses incluídas entre os sub-rogados do pai, incumbidos do defloramento. Em algumas regiões da Índia, a mulher recém-casada era obrigada a sacrificar seu ímen, a linga, de madeira, e, segundo Santo Agostinho, o mesmo costume era observado na cerimônia de casamento dos romanos, abre parênteses, de seu tempo, fecha parênteses, porém modificado de maneira que a jovem esposa tinha apenas de sentar-se no gigantesco falo de pedra de Priapo. Há outro motivo que penetra ainda mais fundo, que pode ser demonstrado como o principal responsável pela reação paradoxal em relação ao homem e que, na minha opinião, além disso, exerce influência na frigidez da mulher. O primeiro ato de relação sexual ativa na mulher, outros impulsos antigos que, como os já descritos, e estão em absoluta oposição a seu papel feminino e a sua função. Aprendemos das análises de muitas mulheres neuróticas que elas passam em sua infância por uma fase em que invejam nos irmãos o seu símbolo de masculinidade e se sentem em desvantagem e humilhadas devido à falta dele em si mesmas, na verdade, devido à sua proporção diminuta. Incluímos essa inveja do pênis no complexo de castração. Se compreendemos masculino como noção que inclui o desejo de ser masculino, então a designação protesto masculino se adapta a esse comportamento. A expressão foi cunhada por Adler, 1910, com a intenção de proclamar este fator como o responsável pelas neuroses em geral. Durante essa fase, as meninas geralmente não fazem segredo de sua inveja, nem da hostilidade para com seus irmãos favoritos dela decorrente. Tentam até urinar de pé como seus irmãos, a fim de provar a igualdade a que aspiram. No caso já descrito, no qual a mulher costumava mostrar, depois da relação sexual, uma agressividade incontrolável dirigida contra o marido, que aliás amava, consegui provar que essa fase existira antes da fase da escolha de objeto. Só mais tarde foi a libido da menina dirigida para o seu pai. Então, em vez de desejar ter um pênis, desejou um filho. Não deveria me surpreender se, em outros casos, a ordem em que esses impulsos ocorreram fosse invertida e essa parte do complexo de castração só se tornasse efetiva depois que a escolha de objeto
ato se houvesse realizado com êxito. Mas a fase masculina na menina, na qual ela inveja o menino por seu pênis, em qualquer caso, desenvolvimentalmente a anterior e está mais próxima do narcisismo original do que o objeto de amor. Há algum tempo tive a oportunidade de obter a compreensão, insight, através de um sonho de uma mulher recém-casada, em que era reconhecível a reação à perda de sua virgindade. Delatava espontaneamente o desejo da mulher de castrar seu jovem marido e guardar o pênis dele para ela. Evidentemente, também havia lugar para uma interpretação mais inocente de que o que ela desejava era o prolongamento e a repetição do ato, mas vários pormenores do sonho não se enquadravam nesse significado, e tanto o caráter como o comportamento subsequente da mulher que teve o sonho evidenciaram em favor do aspecto mais grave. Por trás dessa inveja do pênis manifesta-se a amarga hostilidade da mulher contra o homem, que nunca desaparece completamente nas relações entre os sexos e que está claramente indicada nas lutas e na produção literária das mulheres emancipadas. Em uma especulação paleobiológica, Ferenczi atribuiu a origem dessa hostilidade das mulheres travessão. Não sei se foi ele o primeiro a fazê-lo, travessão, à época em que os sexos se tornavam diferenciados. A princípio, em sua opinião, a cópula realizou-se entre dois indivíduos semelhantes, um dos quais, no entanto, transformou-se no mais forte e forçou o mais fraco a se submeter à união sexual. Os sentimentos de amargura decorrentes dessa sujeição ainda persistem na disposição das mulheres hoje em dia. Não creio que haja qualquer inconveniente em utilizar essa especulação, desde que não se empreste a elas demasiado valor. Depois dessa enumeração dos motivos da reação paradoxal das mulheres ao defloramento, cujos traços ainda persistem na frigidez, podemos resumir dizendo que a sexualidade matura de uma mulher descarrega-se no homem, que primeiro lhe faz conhecer o ato sexual. Assim sendo, o tabu da virgindade é bastante razoável e podemos compreender a regra que decreta que exatamente o homem que deve ingressar numa vida em comum com essa mulher evite esses perigos. Nos estágios mais altos da civilização, a importância atribuída a esse perigo diminui em face de sua promessa de sujeição e, sem dúvida, de outros motivos e persuasões. A virgindade é considerada uma propriedade a que o marido não é solicitado a renunciar. Mas a análise de casamento
Casamentos Infelizes nos ensina que os motivos que procuram levar a mulher a se vingar do seu defloramento não estão completamente extintos, mesmo na vida psíquica das mulheres civilizadas. Creio que deve chamar a atenção do observador um número extraordinariamente elevado de casos em que a mulher permanece frígida e se sente infeliz em seu primeiro casamento, ao passo que, depois que este se dissolveu, ela se torna uma esposa meiga capaz de fazer feliz o seu segundo marido. A reação arcaica esgotou-se, por assim dizer, no primeiro objeto. O tabu da virgindade, no entanto, mesmo independentemente disto, não desapareceu em nossa existência civilizada. É conhecido da crença popular e, oportunamente, os escritores têm se utilizado desse material. Uma comédia da autoria de Anselm Gruber mostra como um simples camponês é dissuadido de casar com sua noiva pretendida porque ela é, abre aspas, uma rapariga que lhe cobrará primeiro a vida, fecha aspas. Por esse motivo, ele concorda em que ela se case com outro homem e está disposto a aceitá-la quando ficar viúva e não for mais perigosa. O título da peça das Jungferngift, abre colchetes, o veneno da virgem, fecha colchetes, traz-nos a lembrança o hábito dos encantadores de serpentes que, primeiro, fazem as cobras venenosas morderem um pedaço de pano a fim de depois lidarem com elas sem perigo. O tabu da virgindade e alguma coisa sobre sua motivação foi representado da maneira mais vigorosa por uma conhecida caracterização dramática, a de Judith na tragédia de Hebel. Judith und Holofernes. Judith e Holofernes. Judith é uma dessas mulheres cuja virgindade é protegida por um tabu. Seu primeiro marido foi paralisado na noite nupcial por uma misteriosa ansiedade e nunca mais ousou tocá-la. Abre aspas. Minha beleza é como a beladona, diz ela. Seu deleite traz a loucura e a morte, fecha aspas. Quando o general assírio está cercando sua cidade, ela concebe o plano de seduzi-lo com sua beleza e de destruí-lo, usando assim um motivo patriótico para esconder outro, sexual. Depois de haver sido deflorada por esse homem poderoso, que se gaba de seu vigor e de sua insensibilidade, ela encontra forças em sua fúria para lhe cortar a cabeça, tornando-se assim a libertadora do seu povo. A decapitação é nossa conhecida como símbolo substituto da castração. Judith é assim a mulher que castra o homem que a deflorou.
o que constitui justamente o desejo da mulher recém-casada, expresso no sonho que comuniquei. É claro que Hebel sexualizou intencionalmente a narrativa patriótica do apócrifo do Velho Testamento, pois nela Judith pode se gabar, depois, ao voltar, que não foi violada e nem existe no texto bíblico qualquer menção de sua misteriosa noite nupcial, mas provavelmente com a fina percepção de poeta, ele percebeu o velho motivo que se havia perdido na narrativa tendenciosa e apenas restituiu seu primitivo conteúdo ao material. Sadiger, 1912, demonstrou em uma análise penetrante como Hebel foi influenciado em sua escolha do material por seu próprio complexo paterno e como chegou a tomar a defesa da mulher tão frequentemente na luta entre os sexos e a sentir seu caminho nos impulsos mais ocultos de sua mente. Ele também transcreve os motivos que o próprio poeta dá para as alterações que fez no material e, corretamente considerando-as artificiais, e como se pretendesse justificar exteriormente algo de que o poeta ele próprio não tem consciência, ao passo que no fundo o esconde. Não pretendo contestar a explicação que Sadiger dá ao fato de Judith, que segundo a narrativa da Bíblia é uma viúva, ter de se transformar em uma viúva virgem. Ele se refere à finalidade encontrada nas fantasias infantis de negar as relações sexuais dos pais e de transformar a mãe em uma virgem ilesa. Mas eu acrescento, depois que o poeta provou a virgindade de sua heroína, sua sensível imaginação frisa-se na reação hostil desencadeada pela violação de sua virgindade. Podemos então dizer, em conclusão, que o defloramento não tem apenas a única e civilizada consequência de amarrar a mulher permanentemente ao homem, desencadeia também a reação arcaica de hostilidade para com ele, que pode assumir formas patológicas bastante frequentemente expressas no aparecimento de inibições no lado erótico da vida marital, e às quais poderemos atribuir o fato de que, segundo os casamentos, tantas vezes deem mais certo que o primeiro. O tabu da virgindade, que nos parece tão estranho, o horror com que entre os povos primitivos o marido evita o ato do defloramento, são plenamente justificados por essa reação hostil. É interessante que, em nossa condição de analista, possamos encontrar mulheres em que as reações opostas de sujeição e hostilidade encontrem ambas expressão e permaneçam intimamente associadas entre si. Há mulheres dessa espécie que parecem ter-se desavindo completamente com seus maridos e que mesmo assim só podem fazer esforços vãos para se libertar.
tantas vezes quantas queiram endereçar seu amor a qualquer homem, à imagem do primeiro, conquanto não seja mais amado, intervém com efeito inibitório. A análise, portanto, nos ensina que essas mulheres, de fato, ainda se sentem ligadas a seus primeiros maridos, em estado de sujeição, mas não mais por afeição. Não se podem afastar deles, porque ainda não completaram sua vingança contra eles e, em casos mais acentuados, nem mesmo trouxeram os impulsos de vingança para a consciência